Tudo bem, boa noite. Nosso laboratório de práticas. O tema da semana, a atenção e a sensação. E eu queria trazer uma questão que ficou ainda pouco explicada, que já poderia ter sido mais bem explicada na semana passada, mas semana passada tinha muita coisa, tinha muitos temas, e, e aí eu acabei preferindo deixar para essa semana para falar sobre isso. Então, eu vou compartilhar aqui uma imagem com vocês. Esta é a imagem. A imagem dos tais dos coxas, ou corpos, né, dessa classificação de tipos de corpos, é uma classificação muito antiga do yoga. É uma classificação que aparece em textos realmente muito antigos, os primeiros textos. Muito próximo, isso aparece muito perto da primeira vez onde o yoga aparece escrito, né? Eu falei sobre esse texto na semana passada, Katha Upanishad, onde o yoga aparece escrito pela primeira vez. Aparece escrito como uma coisa assim que produz uma certa retração, uma retenção, né? Uma firme retenção dos sentidos e da mente. Aí esse estado, né, tem se chamado de yoga. Então o yoga é um estado no qual existe uma firme retenção dos sentidos e da mente. Mais ou menos nessa mesma época, aparece uma descrição desses tipos de corpos. Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Anandamaya Kosha. E, e é legal a gente saber um pouco mais sobre isso, porque essa abordagem, né, do yoga mais experiencial, mais sensível, ela leva muito em consideração uma certa camada que é o Pranamaya Kosha. Então, o Dr. Boli, quando ele vai fundamentar toda a sua, toda a sua proposta, né? Não vou chamar de metodologia, acho que seria um pouco redutor, mas uma proposta, ele vai explicar sobre isso, ele vai falar sobre isso, ele vai procurar trazer para a prática isso. Um reconhecimento do que é Annamaya Kosha, um reconhecimento do que é Pranamaya Kosha e do que é Manomaya Kosha. Vijnanamaya Kosha e Anandamaya, a gente pode falar, né, um pouco sobre isso, mas a gente vai sempre ficar, né, nas nossas práticas em torno de Annamaya, Pranamaya, Manomaya. Então, o que é Annamaya Kosha? Bom, em primeiro lugar, a forma como isso está representado aqui é uma representação onde Annamaya Kosha, o corpo físico, o corpo estrutural, a estrutura corporal, ela está no centro e as outras camadas são colocadas por fora dela, né? Tem também representações, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar dos dois jeitos. Tem também o contrário, onde Annamaya é a camada mais de fora e aí as outras camadas elas são mais internas. Dá para a gente pensar dos dois jeitos, né? Dá para a gente pensar dos dois jeitos. Essa estrutura física, ela, ela é menor, né? A minha estrutura, meu corpo de prana, ele é mais expansivo, a minha mente, ela alcança outras coisas, o meu conhecimento alcança ainda mais, quer dizer, enfim, pode ser pensado assim. Pode ser pensado ao contrário também, né? Onde esse Ananda, né? Onde essa bem-aventurança, onde esse estado de felicidade suprema, ele é uma coisa que está lá dentro, né? Minha mente está mais interna, o meu conhecimento mais interno, esse estado de suprema felicidade mais interno ainda.
Dá para pensar assim também. Mas eu acho as duas formas de pensar ruins e inadequadas para a gente na prática. Eu gosto de pensar esses koshas como uma trama, né? Como uma trama, como um tecido. Como se a gente pegasse, né? Se a gente pegasse aqui, tem 5 coxas, é como se a gente pegasse 5 linhas, né? De cores diferentes, por exemplo, para a gente manter uma, um paralelo com o que está aqui. Né? Então, se a gente tivesse 5 linhas diferentes, a gente vai costurar um tecido com essas 5 linhas diferentes. Não tem um fora e um dentro, um maior, um menor, um externo, um interno. Não, eles formam, né? Eles formam esse tecido, eles formam essa trama, eles formam esse ser. Né? Esse ser, ele é tecido desses corpos, desses coxas. Tá, muito bem. Para a gente, na prática, né, nos interessa muito mais os 3 primeiros. Anamaya Kosha, ele significa literalmente corpo de alimento. Ana é alimento. Então, é um corpo formado por aquilo, né, que me constitui, pelas coisas que eu me alimento e se transformam em matéria, em substância material. Passam por um processo metabólico e formam células. Né? Então eu gosto de pensar no Anamaya Kosha como uma coisa formada por células, porque não é só uma estrutura material assim, desse ponto de vista de carne e osso, né? Também é sangue, também é neurônio, também é, sei lá, fluidos diversos, né? Assim, tudo que é formado por alguma substância material é Anamaya Kosha. É Anamaya Kosha. Agora, o Anamaya Kosha, ele não vive, né? Ele não é um corpo vivo por conta própria. Ele requer uma outra coisa chamada prana. Né? Então, prana é isso que dá vida a esse corpo, é isso que dá vida a essa matéria. Pranamaya Kosha, então, seria essa espécie de corpo das funções vitais, esse corpo que dá vida, é esse corpo que sustenta a vida. Então, todos os processos, né, todos os processos que atravessam esse corpo material, eles são uma função de prana, eles não existem no corpo morto. Né? Assim, é um bom jeito da gente pensar. Quando um corpo acaba de perder a vida, né, acaba de perder a vida ali, um segundo depois, a sua estrutura física, a sua estrutura material, ela é exatamente a mesma. Né? Ela é exatamente a mesma. Nada se decompôs, nada se perdeu. Ela é exatamente a mesma. Porém, alguma coisa escapa. Né? Porém, os processos não acontecem mais. Esses processos, esses movimentos, eles são regidos por prana, assim como a nossa capacidade, a nossa sensibilidade. Né? Então, quando a gente vai sentir, é muito complexo isso, assim, porque como é que a gente sente a matéria? A gente não tem exatamente como sentir a matéria, porque o processo de sentir já é uma função de prana, Maya Kosha, né? Então, quando a gente sente, a gente já sente essa matéria permeada, embebida, né? De prana. E Manomaya Kosha. Manomaya Kosha é esse corpo das nossas funções mentais, do campo dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, a consciência, a atenção. Né? E, e se a gente quiser aprofundar ainda um pouco mais essa nossa capacidade de sentir, a nossa sensibilidade, né?
não os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade. Ela é, ela acontece através da matéria, através dessa estrutura existencial, né? Sem ela não haveria essa possibilidade. Por intermédio dessa substância imaterial chamada prana, que é o que dá vida, e sem essa vida não seria possível se conectar sensivelmente com essa matéria, porém, né, percebida através de um processo mental, alguma instância mental. Né? Tem um livro chamado Ciência do Yoga, que ele comenta os Yoga Sutras de Patanjali. É um livro escrito por Taimini. Já é um pouco antigo esse livro. Por muito tempo ele foi uma das únicas interpretações dos Yoga Sutras em português. Ainda não tem tantas mais, mas ele já é um livro um pouco antigo, talvez da década de 70. Mas ele fala umas coisas muito legais, como por exemplo, o prana é um tipo de substância particular, é uma substância muito específica, uma substância particular, que ela é capaz de conectar a consciência à matéria. Olha que legal. O prana é essa coisa, né? Então, que dá liga entre a consciência e a matéria, senão não haveria a possibilidade da consciência se conectar com a matéria. Porque a matéria por si não é viva, né? Ela não emana nada, ela não é sensível, ela não é nada, ela é um pedaço, né, de pele morta. É, talvez esse seja um exemplo assim do que é o partes do nosso corpo sem essa substância vital, né? É, pele morta, não tem sensibilidade, não tem consciência, não tem vida, não tem pulso, não tem nada. Então, o prana cola a consciência na matéria, ou ele permite isso, se houver disponibilidade no tal do manomaya, porque ele também pode se ocupar de muitas outras coisas, mas se ele, né, se vincula à matéria por intermédio desse prana, é possível ter consciência da matéria. E é isso que a gente está procurando essa semana, né? É ter consciência da matéria. E Pranamaya Kosha nessa, nesse diálogo, né? Nesse diálogo. Vijnana Maya Kosha, Ananda Maya Kosha, eu nunca falo disso. Primeiro, porque eu não sei muito bem falar disso. É, eu não quero ficar pegando aqui textos e ficar falando isso de um ponto de vista teórico, né? Repetindo o que os textos dizem. Não tenho uma experiência prática, né, disso, assim, no yoga. Não sei muito bem o que é um corpo de sabedoria. Não sei muito bem. Talvez a gente possa ter alguns exemplos de pessoas onde a gente fala, nossa, essa pessoa, ela emana sabedoria, sabe assim? Essas pessoas que emanam, né, sabedoria. Talvez ela tenha Vijnana Maya Kosha mais bem desenvolvido. Não sei desenvolver isso na prática. Ou ainda Ananda Maya Kosha, né, que é esse estado de suprema felicidade, traduzido normalmente por bem-aventurança, que é uma palavra que eu odeio, eu não entendo também o que ela quer dizer, mas um estado de suprema felicidade já me é um pouco mais compreensível, né? Uma felicidade sempre presente, uma felicidade livre de causa, de motivo, né? Aquela coisa que não está exatamente vinculada a um motivo. Eu fiz isso e fico feliz, eu fiz isso e fico triste. Ananda não tem nada a ver com isso. Ananda é um estado de suprema felicidade, independente do que está acontecendo. Quer dizer, não sei fazer isso na prática. É, não sei, talvez a gente possa, né, ter em algum momento da vida um estado assim, sei lá. Enfim, nossas práticas não vão nisso. Nossas práticas
Pelo menos por enquanto. Vamos ver, né? Se a gente continuar com esse programa por mais 30 anos, o que que acontece com isso? O que que acontece com a gente? Por enquanto, a gente fica em Anamaya, Pranamaya, Manomaya e vamos deixando as outras coisas aí em suspenso para ver o que acontece. Pois bem, então era isso que eu queria compartilhar nesse primeiro momento da nossa prática.